o apóstolo João, que é um ancião já velho, né, ele está endereçando essa carta a uma senhora. Mas quem seria essa senhora? Segundo alguns teólogos, o apóstolo João está personificando a igreja em uma senhora. Ou seja, e quem seriam os filhos? Os membros da igreja, os filhos dessa senhora. Então, o que ele vai falar como senhora? Quando você fala uma pessoa senhora, primeiro, você está dizendo que você está apto a servi-la, ou seja, você que serve essa pessoa porque você vê, né, ela como uma posição, né, de autoridade, ou seja, você precisa servir essa pessoa. Então, o que ele está querendo dizer? Né, que ele é servo da igreja e ele está servindo a igreja com sua carta, né? E quem são os filhos? São os membros, né? Então, ele vai falar, olha, o ancião da igreja, né, o apóstolo João, ele está escrevendo a igreja. Qual seria essa igreja? Né, eles acreditam que essa igreja é uma igreja que o apóstolo João tinha uma intimidade, e ele foi pastor da igreja de Éfeso. Então eles acreditam que ele estava endereçando esta carta aos cristãos de Éfeso, porque, eu não sei se vocês sabem, Patmos, né, a ilha que João foi preso depois, né, que aqui ele não está preso, que depois no final ele fala que iria ter com eles, né? Então, o que acontece? A ilha de Patmos, que João foi preso e levado para lá, era próximo a Éfeso, né? Então, possivelmente, depois dele mandar essa carta, ele esteve lá e de lá ele foi preso, né, e levado preso para a ilha de Patmos. Então, o que acontece? O que João está querendo? Ele está querendo alertar. Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, vamos ler novamente o primeiro versículo aí, ó. O ancião, a senhora eleita e os seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Ou seja, todos que conhecem a verdade de Deus amam a sua noiva, amam a sua igreja. É porque o que nós temos que entender, nós que fazemos a obra de Deus, nós que cuidamos da noiva, nós temos que entender uma coisa, que a noiva está acima do servo. Porque todo aquele, o pregador, o cantor, todos nós estamos o quê? Enfeitando a noiva. Porque a igreja é o quê? A noiva do Cordeiro. Então, o que acontecia antigamente, quando, né, foi escrito o Novo Testamento, e a noiva, no caso a igreja, é descrito como noiva. Naquela época, as noivas, elas ficavam se embelezando para o casamento. Eram vários meses preparando até o dia do casamento, porque não sabia o dia que o noivo viria buscar. Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, então às vezes o noivo morava longe e ele chegava de surpresa. Ele tinha que encontrar o que? A noiva adornada e preparada. Então, uma noiva, ela nunca ficava, né, desarrumada. Ela ficava sempre pronta para quando o noivo fosse chegar. Então, o que ele está escrevendo para essa senhora? Que ela tinha que tomar cuidado, né? Ela e seus filhos tinham que tomar cuidado. Cuidado com o quê? Né? Ele, na verdade, ele está querendo fazer uma advertência para ela. E aí, quando a gente vai... Por que ele vai dizer Senhora eleita? Porque nós fomos eleitos, né, desde a fundação do mundo. Está lá em Efésios, né, e em 1 Pedro também fala sobre isso, 1 Pedro 5,13, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, o salva como igualmente meu filho Marcos. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui, o apóstolo Pedro? A noiva de Cristo, a igreja, se encontra em Babilônia. A Babilônia é esse mundo nosso de hoje que se opõe a Deus. Ou seja, esta senhora, a noiva de Cristo, ela tem que se permanecer limpa, produzida e adornada para o dia que Jesus Cristo vier buscá-la.
mas que para isso ela deve tomar alguns cuidados. Ou seja, ele vai dizer que nessa carta, que é para que a igreja de Cristo tome cuidado com o quê? Com os falsos ensinamentos, com o anticristo, com falsos mestres, com falsas doutrinas, que a igreja deve ser adornada no amor. Então, ele vai, falar justamente essas coisas para a noiva, para que ela se mantenha preparada. Outra coisa, o que ele vai dizer aqui? Que não devemos apenas conhecer, mas amar e andar na verdade. Sabia que a gente vive numa geração hoje que conhece, e essa geração está dentro da igreja, eu não estou falando do mundo lá fora, nós estamos vivendo uma geração de crentes hoje que conhecem a verdade, mas não amam e nem andam na verdade. Há poucos que amam e andam na verdade. De que adianta, por exemplo, nós conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, e não andarmos nela e não amarmos ela? Porque primeiro, para andar na verdade, eu preciso amá-la. Por isso que hoje a gente vê uma igreja que conhece a verdade. Olha, antigamente, você, por exemplo, tinha muito mais dificuldade para conhecer a verdade. Hoje, se você, por exemplo, pegar o seu celular, você pode ir lá no YouTube e colocar uma mensagem para você ouvir. Você pode colocar a Bíblia para você ouvir alguém, lendo a Bíblia para você enquanto você está fazendo alguma coisa. Você, por exemplo, tem aplicativo no celular, você pode ler a Bíblia onde você estiver. Então, tipo assim, a verdade hoje ela se tornou muito acessível. Se você for fazer um Enem da Bíblia hoje com os crentes de hoje, eu tenho certeza que por mais que às vezes eles não leiam a Bíblia, mas hoje o nível das pregações é aumentado. Se você for observar, olhar 10 anos atrás, os sermões que são ministrados hoje têm um valor teológico altíssimo. Ou seja, as pessoas hoje, às vezes elas não leem a Bíblia, mas elas conhecem muito a palavra de Deus, mas não muda na verdade. Conhece a verdade, mas não pratica a verdade. Porque você conhece a verdade para quê? Para andar na verdade. Mas você sabia que só conhecer não basta? Primeiro, precisa ter temor a Deus para fazer o que Ele espera que nós façamos. Porque hoje nós vivemos numa geração que não tem temor. Ou seja, eu sei que algo desagrada a Deus, mas eu não vou fazer, porque eu amo mais a mim mesmo do que a Deus. Eu não temo mais a Deus, ou seja, eu escondo as minhas falhas de todo mundo, mesmo sabendo que Deus está vendo. Ou seja, eu estou mais preocupado com os outros, com a reputação diante da sociedade do que com Deus. Deus está vendo, mas eu não estou nem aí. As pessoas perderam o temor. Por exemplo, às vezes a pessoa vai ali, cai em adultério, mas Deus está sabendo. Eu não estou preocupado com Deus, estou preocupado com esconder das pessoas. Com Deus eu não estou preocupado. A gente está vivendo nessa realidade. E eu não estou falando, irmãos, de pessoas que estão lá fora, que não conhecem o Evangelho. Estou falando de pessoas que conhecem o Evangelho, conhecem a verdade, mas não andam na verdade. E infelizmente, irmãos, isso é muito difícil de lidar hoje na igreja, porque as pessoas conhecem demais. Na hora que você conversa com ela, você pensa assim, essa pessoa vive um evangelho genuíno. Na hora que você convive, você vai ver que às vezes menos da metade da igreja, sendo muito otimista, vive realmente a verdade do evangelho. E aí ele vai dizer, se estivermos na verdade, a verdade está em nós. O que é a verdade? É a palavra de Deus. E o próprio João vai dizer, lá em 1 João, no primeiro evangelho de João, que no início era o verbo, e o verbo era Deus. Jesus é a palavra. Ou seja, se nós estamos em Jesus Cristo vai estar em nós. Porque às vezes as pessoas acham que Jesus vai estar nelas, mas Jesus só habita em pessoas que estão nele, sabia? É
uma troca. Você anda na verdade, você vive para Cristo, você vive em Cristo e Cristo vive em você. Agora, se você não vive em Cristo, se você não vive para Cristo, Cristo não vai viver em você, né? E isso é uma pura verdade. Outra coisa, a graça de Deus se manifesta na nossa vida através da verdade e do amor. O que é graça? Graça é favor imerecido. Ou seja, Deus nos dá a graça, não só a graça que nos salva, mas a graça para nós continuarmos salvos. Porque, ou seja, a graça pelo perdão do pecado que praticamos e a graça para nós continuarmos vivendo em Cristo. Mas infelizmente às vezes a pessoa não quer, porque as pessoas têm que entender o seguinte: a graça é um favor imerecido que nós não pagamos por ele, correto? Que é a salvação. Mas a graça, ela nos custa algo. A graça não é barata. Para nós acessarmos a graça de Deus, nós precisamos de renunciar aos prazeres da carne, renunciar aos prazeres do mundo, porque a mesma graça que salva é a mesma graça que capacita para vivermos em Cristo. Mas qual é o preço da graça? Renúncio. A graça, ou seja, porque a gente tem que entender que o sacrifício de Cristo é de graça, mas não foi de graça, custou um alto preço. Pois ele vai dizer, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. Está vendo tanto que o apóstolo João não cansa de falar em amor? Às vezes você pode achar, mas o pastor está falando, todo culto ele está falando em amor, ou seja, todo culto a gente está estudando um capítulo das epístolas de João e vira e mexe ele está falando em amor, em amor. Sabe por quê? Sem amor é impossível viver uma vida cristã genuína. Porque sem amor é impossível eu viver o Evangelho. Sem amor é impossível oferecer outra face. Sem amor é impossível caminhar nas milhas. Sem amor é impossível orar pelo meu inimigo. Sem amor é impossível eu viver o Evangelho. Por isso que ele vai bater nesse ponto. É preciso amar, é preciso amar, é preciso amar. E ele vai falar que não é coisa nova, né? E aí depois ele vai seguir dizendo que andemos segundo os seus mandamentos. Os mandamentos de quem? Os mandamentos de Deus. Aí você vai ler os mandamentos, tem pessoas que acham que, porque agora eu estou em Cristo, sou salvo e vivo na graça. Infelizmente a gente vive pessoas que acham que a Bíblia do Velho Testamento tem que ser rasgada. Não. Jesus não veio para descumprir a lei. As pessoas acham que agora é para dar graça, agora eu posso viver pecando, eu posso pecar porque a graça agora ela não vai me fulminar. Não, irmãos, não é assim não. A graça ela é muito mais pesada e exige muito menos de nós. Jesus, ele não veio abolir a lei, ele nos mostra isso. Jesus veio para nos mostrar uma coisa, que Jesus veio para nos provar que nós precisamos cumprir a lei. Porque se a lei fosse tão banalizada assim, Jesus não precisava ter morrido. Então a lei precisa ser cumprida. Os mandamentos de Deus precisam ser cumprida. Mas não é esse cumprimento que vai te dar salvação. A sua salvação está em Jesus Cristo. Mas a graça ela te capacita a cumprir os mandamentos de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu não posso amar a minha esposa, eu não posso amar o meu filho, eu não posso amar o meu patrimônio, eu não posso amar o meu ministério além de Deus. Ou seja, sabe como eu descubro se eu amo mais a Deus do que essas coisas? Por exemplo, se Deus tira o ministério de mim e eu deixo de servi-lo, eu amo mais meu ministério do que a Deus. Se Deus me tira, por exemplo,
a minha esposa e eu deixo de servi-lo por causa disso, é porque eu amo mais ela do que a Deus. Ou seja, tudo que assume o lugar de Deus na minha vida é um ídolo. Então, por isso que ele vai falar, não terás outros deuses além de mim. Às vezes a gente coloca só os deuses que são rotulados como deuses, os ídolos, os santos, mas às vezes a gente idolatra pessoas, a gente idolatra posição. Você sabia que tem pessoas que idolatram posição? Ela, por exemplo, ela quer alcançar uma posição e aquilo, ela peca contra Deus para assumir aquilo, ou seja, ela mente, ela peca, ela atropela o irmão, ou seja, porque ela idolatrou aquela posição. Na verdade, esses são os piores ídolos, porque a gente não consegue ver. São ídolos invisíveis. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar idolatrando coisas, situações ou pessoas e amando isso acima de Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, aqui também, isso vai caber justamente, nas imagens e ídolos que os pagãos faziam. Então ele está falando ali no deserto para o povo, olha, não faça essas imagens, vocês vão chegar na terra prometida, vai ter nações que vai se prostrar diante de imagens, vocês não façam isso, não produzam. Ou seja, enquanto Deus estava escrevendo lá, o povo estava confeccionando, Arão estava confeccionando um bezerro de ouro. Então era contra isso que Deus estava lidando. Outra coisa, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmãos, isso aqui tem pegado a nossa igreja atual. Mas o que é tomar o nome de Deus em vão? Já viu pessoas que falam, Deus falou quando Deus não falou? Por exemplo, lá em Palmeiras teve uma situação onde tinha uma moça que teve câncer. E aí uma senhora chegou nela e falou assim, minha filha, Deus me mostrou que nesse momento Ele está te curando. Sabe o que essa irmã fez? Ela deixou de fazer o tratamento. E o câncer dela era algo que dava para ser tratado e tinha altas possibilidades de cura. Ela deixou de fazer o acompanhamento. Depois de muito tempo, ela achou que estava curada. E esse câncer veio. Ela voltou no médico. Chegou lá e ainda fala assim, não vai no médico que é falta de fé. Não, no médico não é falta de fé não. No médico é para comprovar que Deus pode usar também as mãos dos médicos. Você não sabe, às vezes Deus quer trabalhar em você, às vezes Deus quer... A gente não sabe qual que é a vontade de Deus. Às vezes Deus não vai te curar pelos meios milagrosos que você espera. Às vezes o milagre vai vir pela mão da medicina. E há muita ignorância nesse quesito. E aí a pessoa achou que tinha sido curada. E aí chega no médico, o médico fala, infelizmente, desenganou ela, não posso fazer nada. O câncer está num estágio muito avançado, não tem mais como tratar você, o tratamento vai ser muito invasivo, não dá para fazer uma cirurgia, infelizmente agora você, não posso nem levar você para o tratamento, você tem que aguardar, infelizmente, seus últimos dias em casa. Poucos dias depois aquela mulher faleceu, aí a família culpou Deus. Irmãos, o que a gente vê de pessoas usando o nome de Deus, Deus mandou te falar isso, Deus te mandou falar aquilo. Irmãos, isso é tomar o nome de Deus em vão. Por exemplo, se eu chego e falo, por exemplo, para alguém, fala assim, fulano mandou falar isso, que vai fazer isso por você, vai comprar um carro para você. Aí aquela pessoa não mandou falar. Sabe o que vai acontecer? A pessoa que você prometeu aquele carro, a outra pessoa ia dar para ela vai ficar com raiva de quem? Infelizmente, é de quem ela achou que iria dar. Quem foi prometido. Então não promete nada no nome de Deus, não fale nada que Deus não falou. Irmãos, tem muita gente que vai pagar um alto preço, porque hoje a gente está vivendo muito isso. Irmãos,
Tem um pastor que eu admiro ele muito, pastor Enoque Vieira, ele é lá do Campo de Campinas. E ele pregou numa igreja que meu pai era pastor, e ele falou uma coisa: irmãos, vai na Bíblia e olhe quantas vezes Deus falava com o seu povo. Não era todo dia, não era toda hora. Você vai num culto, Deus fala com a metade da igreja. Irmãos, quantas curas Jesus realizou? Foram muitas, mas ele era Deus. Agora você, por exemplo, vê o ministério de Eliseu. Não foram tantos milagres assim. Milagre é algo que foge, algo comum, é algo fora da normalidade, da naturalidade. Então, se eu chego aqui e está acontecendo um monte de milagre, isso não vem da parte de Deus. Que a gente sabe que o diabo tem poder para fazer fogo cair do céu. Isso tem matado a igreja. Você pode observar que esse tipo de pessoas, que as pessoas estão atrás disso. Mas é aquela coisa, as pessoas que usam o nome de Deus, irmãos, isso é muito sério. Eu não falo isso aqui para assustar ninguém, nem para condenar ninguém. Mas eu tenho dó das pessoas que falam: olha, Deus mandou falar e Deus não mandou. Porque Deus vai cobrar dessa pessoa. Porque se eu, como ser humano, se alguém prometer algo ou falar algo no meu nome que eu não falei, eu vou ficar irado com essa pessoa. Imagine Deus o que vai fazer com essa pessoa. Porque às vezes essa pessoa quer usar o nome de Deus para obter louvor para si mesmo. Olha, Deus me usa. Mas não é simples assim não. Quer ser usado por Deus? Paga o preço, jejum, oração. E deixa eu te falar, Deus não vai usar a gente naquilo que a gente quer não, viu? Porque senão seria muito fácil. Os dons que Deus nos entrega geralmente é aquilo que a gente não quer. Já observou isso? Eu estava comentando isso com a Milena. Algo que eu mais temia, Deus começou a me usar quando veio para cá. Se perguntar, você queria ser usado nessa área? Não. Queria ser usado em outra área. Queria outro tipo de dom. Mas Deus não entrega aquilo que nós queremos. Deus entrega aquilo que Ele está precisando que nós fazemos. Porque senão seria fácil. Por exemplo, a gente faz só o que a gente gosta de fazer, não é? Deus sabe disso. Aí Ele vai dar para nós algo que a gente não aprecia tanto. Sabe para quê? Para nos mostrar e para nos educar que a gente não tem só o que quer. E como bom pai, Deus faz isso. Outra coisa, lembra-te lembra-te do dia do Senhor. Ou seja, outras versões, guardar o dia do Senhor. O que é isso? Por exemplo, naquela época se separava um dia específico que era os sábados. Mas sabe o que isso me mostra? Você não precisa separar um dia específico, mas você precisa ter tempo de qualidade para Deus. Às vezes pode ser um dia da sua semana, às vezes pode ser horas dos seus dias que devem ser inegociadas. Ou seja, igual no seu trabalho, você não tem aquele tempo que é inegociável. Às vezes um dia ou outro você sai, mas todo dia você está ali. Todos os dias você está ali. Ou seja, nós devemos colocar Deus como prioridade na nossa vida. Às vezes é 15 minutos todo dia de manhã, mas está ali, esse tempo é inegociável. Não se trata da quantidade de tempo, se trata da qualidade. Ou seja, irmãos, às vezes, eu não estou falando pelos outros, estou falando por mim mesmo. Às vezes a gente é tão falho nesse sentido, de tirar um momento para o nosso Criador, um momento para Deus. Deus nos dá 24 horas e às vezes a gente tem dificuldade de tirar tempo para Ele. Ou seja, se Ele nos tirasse essas 24 horas, nós não teríamos nada, nós estaríamos no pó. Mas Ele nos dá 24, às vezes a gente tem dificuldade de dar 10 minutos por dia, dá 1 hora. Se a gente der 1 hora, a gente acha que deu demais. Se a gente der 1h30, a gente acha que deu demais.
Sabe por quê? Infelizmente, hoje as pessoas elas estão com uma mentalidade, quando elas vêm no culto, elas vêm para assistir o culto, elas vêm para falar no culto, elas vêm para fazer parte do culto, mas infelizmente a grande maioria não vem para prestar no culto. Infelizmente. Porque tem pessoas, se ela vir no culto e você não der uma oportunidade para ela sai brava do culto. Ela não olha para você. Ela fica com raiva de você ou de quem dirigiu o culto. Aí sabe o que é o problema, irmãos? Se a pessoa veio para adorar a Deus, ou prestar um culto a Deus, que dá no mesmo, se ela ganha a oportunidade ou deixa de ganhar, ela não vai se importar. Porque ela está aqui, ela não está aqui para participar do culto ou para assistir um culto, ela está aqui para prestar um culto. E isso a nossa igreja precisa aprender. Precisa de maturidade nesse sentido. Outra coisa, honrar o teu pai e a tua mãe. Irmãos, isso é, como se diz, uma coisa que nós precisamos exercitar. E às vezes, a gente já está, nós já estamos adultos, todos nós estamos aqui, às vezes você pensa assim, mas como eu vou honrar meus pais, minha mãe? Com atitude. Às vezes nós não devemos mais obediência a eles, porque não moramos dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, mas às vezes é aquele tempinho de ligar para ver como que tá, ou fazer algumas visitas sempre que possível. Eu não estava falando para a Milena, a gente não estava na nossa programação ir visitar os meus pais agora em agosto, mas a gente, no aniversário do meu pai, a gente não pode deixar de ter que estar presente. Ou seja, às vezes a gente tira dinheiro para tudo, mas às vezes para honrar os nossos pais, a gente, estou apertado, eu não posso agora. Às vezes a gente vai e a gente sempre se aperta para tanta coisa, mas para dar uma lembrancinha Dia dos Pais, Dia das Mães, para os nossos pais, aquele que nos criou, que através deles Deus nos concedeu o dom da vida, a gente não honra. Infelizmente hoje a nossa geração não honra pai e mãe. Outra coisa, não matarás. E isso aqui, às vezes a gente pensa que a gente que é da igreja, a gente é crente, a gente não mata ninguém, então isso aqui a gente pode até pular. Mas você sabia que para Deus, quando você não quer mais conviver com a pessoa e você está de mal daquela pessoa, você está matando aquela pessoa no seu coração? Você está cometendo assassinato. Aí as pessoas vão falar que na época da lei o negócio era mais fácil, A graça nos impõe essas coisas. Porque, na verdade, quando uma pessoa não quer conversar mais com a outra, ela não quer mais conviver com a outra, ela está excluindo aquela pessoa da sua vida. Essa pessoa ainda continua vivendo no mundo, mas o mundo dela, ela matou aquela pessoa. Ou seja, ela excluiu aquela pessoa do mundo dela. Isso é o que? Para Deus é o que? É assassinato. Será que a gente não está assassinando pessoas por aí? Porque a gente acha mais fácil tirar do convívio do que perdoar. Isso, mas nós temos que tomar cuidado. Outra coisa, não adulterarás. Isso aqui a gente lembra do que Jesus falou, Tem coisa só da gente pensar, a gente já cometeu. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Outra coisa, às vezes as pessoas acham que adulterar, é só, um determinado tipo de ato. Não. Sabia quando nós traímos a confiança, do nosso cônjuge, do nosso esposo, da nossa esposa? Você sabia que isso aí também é um tipo de adultério? Ou seja, quando eu faço um negócio sem comunicar a Milena, eu estou adulterando. Sabia disso? Porque, na verdade, eu não comuniquei porque eu sou uma só carne com ela. Nós deveríamos decidir as coisas juntos. Ou seja, quando eu faço algo
que machuca essa pessoa, que essa pessoa não goste, e eu tenho a opção de não fazer, mesmo sabendo, ou seja, eu estou traindo essa pessoa, eu estou adulterando contra essa pessoa. Outra coisa, não furtarás. Às vezes a gente acha que furtar, roubar, é só ir lá e pegar o que é dos outros de forma física. Mas, por exemplo, não só a questão do troco, né, que eu acho que crente devolve o troco errado, né? Eu acho que isso aí a gente nem precisa ensinar. Mas, por exemplo, a medida do crente tem que ser recalcada, sacudida e transbordante. Na fazenda, meu pai falava assim: irmão, o seu balaio tem que ter mais milho, tem que transbordar, tem que ser derramando. Ou seja, a medida do crente não pode ser rasa, não. Ou seja, se eu vou fazer um negócio, eu não posso querer pisar na garganta da pessoa, né? E aí eu estou sabendo, né, que a pessoa está, né, tá nas últimas ali, eu não vou aproveitar e vou pagar um preço abaixo. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente é tendente a isso. Se a gente não vigiar, peraí, deixa eu ter uma vantagem aqui. Isso é muito perigoso. Outra coisa, não dirás falso testemunho do seu próximo. Irmãos, isso aqui, ou seja, sabe o que Jesus vai falar? Que os 2 mandamentos se resumem em 2: amar o seu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou cumprir os seus mandamentos. Se eu amo o meu próximo, eu não vou ter dificuldade de amá-lo, de não, de uma certa forma, fazer um negócio ou roubar, ou adulterar contra ele, ou dizer falso testemunho contra ele. Então, eu devo ter esse entendimento. E outra coisa, não cobiçará, ou seja, eu não desejar aquilo que é dos outros. Já viu que tem pessoas que parece que o que é dos outros é sempre melhor? A pessoa perde o contentamento. O dela pode ser até um pouquinho melhor, mas parece que ela só consegue ver algo de bom naquilo que é dos outros. A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai achar que só o do outro é bom. E outra coisa, se o do outro for melhor que você, Deus pode te dar. Mas às vezes sabia que tem gente que quer as coisas porque o outro tem, não porque ela quer desfrutar daquilo. A gente tem que tomar cuidado. Tem pessoas às vezes que ela nunca, ela nunca despertou para ter alguma coisa. Mas quando o próximo conquista aquela coisa, aquilo vira uma obsessão. Eu tenho que conquistar porque o fulano não tem. Não, eu tenho que ter as coisas porque aquilo me faz sentir bem, aquilo de uma certa forma me faz realizado. Agora, eu não posso querer ter algo porque o meu irmão tem. Isso é o quê? É cobiçar o que é do outro, isso é inveja. Outra coisa, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Irmãos, está cheio de enganadores tentando nos enganar. E João vai nos dizer isso. Tem falsos mestres. E você já viu que tem muitos pastores que só falam de inveja, as pessoas estão com inveja de você, ou seja, só fala aquilo que todo mundo quer ouvir. O verdadeiro pastor, a verdadeira pessoa que teme a Deus, ela não vai trazer aquilo que na verdade massageia o meu ego, vai trazer aquilo, você está tendo inveja, ou seja, não as pessoas estão tendo inveja de você. Ou seja, o verdadeiro profeta é aquele que me aponta, não é aquele que me massageia, porque a palavra de Deus, ela é afiada e ela nos corta, ela nos fere. Mas a gente está vivendo uma geração que quer uma palavra que faz cócegas, que faz massagem, e como diz, o evangelho nunca vai ser algo para coach. O evangelho vai ser algo para profetas, para pessoas que falam a verdade, não para pessoas que usam, porque a Bíblia ela foi feita, não é para a gente pegar só aquilo que nos beneficia,
Tem coisa que nos beneficia, tem promessa, tem, mas também tem mandamento. Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, este tal é enganador e anticristo. Ou seja, irmãos, ele vai falar aqui, né, do gnosticismo, que falava que Jesus não veio em carne, ou seja, que Jesus ele era apenas, né, um ser espiritual, que não sofreu as dores humanas, não sofreu as tentações humanas, e isso inviabiliza o sacrifício de Cristo. Mas isso, graças a Deus, caiu por terra naquela época, e hoje, graças a Deus, isso não se aplica mais. Olhar por vós mesmos, para que não pecamos, o que temos ganho antes de recebermos o inteiro galardão. Ou seja, quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós colhemos algumas coisas ainda em vida, ainda aqui na terra, mas o galardão maior está no céu, não está aqui. Ou seja, sabe o que a gente pode comparar isso? Por exemplo, uma pessoa que faz academia 20 anos, um atleta de musculação, ele vai ficar com o corpo todo definido, mas deixa ele parar de ir na academia e parar de fazer dieta e olha como vai estar o corpo dele daqui, por exemplo, um ano. Ou seja, é algo que precisa ser mantido para não ser perdido. E a vida cristã é isso. A nossa vida, a nossa conduta, ela tem que ser mantida, porque o que eu fiz lá atrás, o que eu fiz ontem, valeu para ontem, o que eu faço hoje, vale para hoje, e o que eu faço amanhã, vai valer para amanhã. Ou seja, se eu renunciei hoje, valeu para hoje, mas não vale para amanhã. O que eu fiz hoje, vale para hoje, o que eu, né, ou seja, o meu galardão vale para hoje, né? Embora ele vai continuar no céu, mas, por exemplo, se eu não permanecer, meu galardão de nada valerá no céu, porque eu não vou chegar lá para desfrutar dele. Outra coisa, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. O que é prevaricar? É deixar de cumprir uma obrigação. Quando você vê, por exemplo, no jornal falando que um político, falando que alguém prevaricou, ou seja, ele deixou de fazer algo que era sua responsabilidade. Ou seja, nós como cristãos, nós não podemos deixar de viver o evangelho que é nossa responsabilidade. Porque tem gente que acha que pode deixar de viver o evangelho, pode viver um evangelho de fachada que está tudo certo. Não pode não. Porque isso vai ter consequências sobre onde eu vou chegar. Viver um evangelho de fachada pode até enganar a igreja, o pastor, a cidade, mas não me leva para o céu. Então nós não devemos que prevaricar na nossa obrigação. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não a recebeis em casa, nem tampouco saudais. Sabe o que é saudar? É demonstrar respeito ou adesão, aclamar, ovacionar. Ou seja, se uma pessoa não vive o evangelho, se uma pessoa vive uma vida que afronta as verdades do evangelho, você não deve, ter comunhão com essa pessoa. Você pode conviver com ela de forma profissional, mas não tenha comunhão. É o que o Salmo 1 diz: não assente na roda dos escarnecedores. E para finalizar, porque quem tem as suas más obras, sabe o que vai acontecer? Vai te influenciar. E o que o apóstolo João ele quer nos ensinar? Que se nós não andarmos na verdade, nós seremos influenciados pelo mundo que está aí fora. É por isso que ele vai dizer: salvam-te os filhos de tua mãe e a eleita. Amém? Ou seja, está lembrando aqui, vocês são eleitos. Vocês têm que viver o evangelho de Cristo, porque vocês foram comprados por um bom preço. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Então vocês têm que se agarrar a isso. Vocês têm que se manter nisso. Amém?